pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Hoje, vamos falar aqui, será que eu tô bem? Será que eu tô falando direitinho? Tô alinhada? Tudo bom, Jorge? Tudo bem, olá. Feliz de estar aqui. Tudo certinho, Natália? Tudo certo. Tudo bom, João? Tudo bem, gente? Como vai? E aqui já, a nossa convidada, Luiziane. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Tati. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. A Lu, ela trouxe hoje pra gente aqui falar sobre oratória, mas num aspecto diferente, né? Vamos falar assim, desencanado, mais sério. Desencanado, mais sério? Da importância do quanto é? Integrativo. Integrativo já... A gente tá mudando de integrativo agora pra sistêmico. E holístico. E holístico. Então a gente veio numa constante mudança aí dessa parte. Então hoje a gente vai trazer aí, vamos falar sobre a questão da oratória, quanto que a oratória é importante, né? O saber falar, o saber se comunicar consigo e com o outro, no mundo aí, nesse mundo que está pedindo muito disso, né? A Luiziane primeiro vai contar pra gente um pouquinho da história dela, como que ela chegou nessa parte. Eu brinco com o pessoal, como o Coringa falou pra gente, né? Ninguém acorda e olha pro espelho e fala assim, nossa, eu acho que eu nasci pra ser palhaço, vou ser palhaço. E às vezes a gente acaba indo, né, pra alguns caminhos da nossa vida profissional. Sim. E a história da Luiziane, como que foi, como chegou nessa parte? Nossa, minha história é muito louca, porque eu sempre fui fora da caixinha. Então, sempre gostei muito de matemática, das coisas lógicas, e decidi que eu seria astronauta. E aí, conforme eu fui crescendo, eu descobri que não dava para ser astronauta, porque a minha família não tinha condições de me ajudar. Fiz engenharia elétrica e trabalhei por 15 anos como engenheira na Bosch. Então, tive uma carreira corporativa muito grande. E eu tinha muitas ideias e eu não conseguia expressar. E aí, começou meu contato com a oratória e comunicação. Apesar de ser muito falante, as pessoas não acompanhavam o meu raciocínio. Então, sou muito grata à empresa que eu trabalhei, porque todos os anos tinha um programa de desenvolvimento e eu sempre escolhia algo relacionado à comunicação e oratória. E fui ganhando repertório, fui ganhando técnicas, estratégias para organizar os meus pensamentos, consegui expressar aquilo que eu via de tão diferente da grande maioria. Imagina, uma engenheira de 22 anos no meio de muitos alemães, uma empresa rígida. Então, as minhas ideias não se encaixavam. E eu tinha que convencer as pessoas das minhas ideias. Então, foi buscando repertório que eu fui conseguindo evoluir na minha carreira como engenheira. E a vida me presenteou. Quando eu tinha 36 anos, eu tive um filho, o Ian, meu presente de Deus. E o Ian chegou no mundo com um desafio muito grande. Ele nasceu com síndrome de Down e refluxo. E eu tive que escolher entre uma carreira corporativa ou maternar, numa maternidade atípica. As mães que vão ouvir a gente já sabem o quanto é desafiador ser profissional e maternar. E eu tive que fazer uma escolha. E avisei a empresa de que a minha escolha era maternar, que meu filho precisava muito de mim. E nesse período, eu percebi que eu não tinha recursos, conhecimentos suficientes para lidar com o que eu sentia. E aí eu fui buscar inteligência emocional, eu fui buscar desenvolvimento pessoal, fiz um treinamento de inteligência pessoal, uma inteligência emocional, uma imersão de um fim de semana e me apaixonei. Porque eu falei, gente, isso aqui é muito fantástico. Porque eu ouvi uma frase disruptiva há um tempo, antes desse momento do treinamento, e que ali fez todo sentido. Que todos nós temos os recursos internos que precisamos para realizar qualquer coisa na nossa vida. A gente só não faz aquilo que a gente não sabe como. E eu falei, então eu vou descobrir como eu lido com isso. Forte, né? E aí eu fiz esse treinamento e falei, nossa, gente, é isso que eu quero. Ajudar pessoas que tenham os mesmos desafios que eu. Me tornei coaching. Fiz uma formação em Master Coach, várias outras que foram me ajudando a lidar com o que eu sentia, porque foi a primeira vez na vida que eu recebi um desafio que eu não tinha condições de resolver, não dependia de mim. E aí, como é que você lida com isso? Me descobri extremamente controladora, né? Eu não sabia ser vulnerável, porque o que a vida trazia eu resolvia. Então isso é muito louco, porque eu falei, gente, como é que eu lido com isso? Então foi uma desconstrução. E aí eu comecei a perceber que esse processo não era só meu. Estamos todos passando por um processo de desconstrução. Depois da pandemia, então, né? E aí, nesse processo de me melhorar,
para ser uma pessoa melhor, conseguir ajudar o meu filho e lidar com isso tudo, eu recebi um lindo convite para conhecer a Vox2U e para empreender como uma franqueada. A Vox2U é uma rede de escolas de comunicação e oratória, é a maior da América Latina, e a nossa missão é ensinar a arte de falar bem. E eu fui buscar isso, consegui falar bem, né? Estratégias de pedagogia, de estruturação das ideias de uma forma simples, porque a minha fala engenheirística não era acessível ao meu filho. Então eu percebi que eu precisava melhorar isso. Como eu organizo a minha ideia, e eu tenho um propósito, né? Porque ele continua, o Ian agora está com 7 anos, e assim, uma experiência fantástica, porque a linguagem dele é perfeita, ele fala perfeitamente, ele canta, ele gosta de idiomas, ele brinca, ele é uma criança feliz e livre. Mas eu tive que aprender como me comunicar com ele. E não é só sobre falar, é o que eu comunico. Muitas vezes ele não tinha maturidade para compreender a mensagem, mas ele via o que eu comunicava com os meus olhos, com os meus gestos, com as minhas mímicas, né? Os gestos e as expressões é a primeira etapa da comunicação. E isso a Vox ensina de uma forma muito fantástica, leve. E uma metodologia focada, num primeiro momento, para adulto, que é a andragogia, né, que é o que está por trás aí de como ensina os adultos, e é transformacional. Então, me apaixonei por isso. E eu já gostava de falar agora, então. É tudo meu. Uniu o útil ao agradável. Isso. E ter essa voz ativa e acessível às pessoas era o meu objetivo. E a Vox, nesse projeto, né, como empreendedora, também aluna, também professora, tem contribuído para construir isso na minha vida. E eu sou muito grata, estou muito feliz. Uau! Muito bom. Sensacional! Gratidão. Você colocou aí, né, a questão da comunicação, né, principalmente com o seu filho, né, que você colocou, que eu tive que Sim. aprender a me comunicar com ele. Sim. Que a comunicação é o que a gente tem muita dificuldade hoje em dia, a conseguir expressar o que a gente está sentindo para as pessoas. Qual foi a sua maior dificuldade nessa mudança? Porque, assim, você falar com criança, que a gente... Bem, eu na parte de pedagogia, né, que a gente fala. Você tem que tomar muito cuidado para não infantilizar, baixar a tua guarda, né, a tua maneira de se comunicar, para você não se infantilizar para falar com a criança. E trazer ela para o seu, mas sem também adultizar a parte dela. Qual Sim. foi, assim, mesmo com esse conhecimento de oratória, qual foi a tua maior dificuldade ali? Porque a gente sabe que não é fácil. Aceitar que eu não sabia nada. Porque É um bom começo, não é? Porque é complicado quando você vai falar de criança. Porque esse negócio de você baixar pra criança e falar tudo do diminutivo, não pode. Tudo nhenhenhenhenhê, não pode. Mas, ao mesmo tempo, ela, por essa fala que ela tem, né, muito técnica, ela também não pode falar de uma forma técnica com a criança, que ela não vai entender. Então, você encontrar um meio termo ali... é desafiador. Sim, e aí, qual foi a estratégia que eu comentei, né? Foi perceber que tudo que eu tinha maestria em fazer não se aplicava. Eu zerei. Eu falei, olha, eu não sei. E fui buscar. E aí, eu descobri que nós não sabemos nada. Porque é o seguinte, vamos pensar na criança. A minha educação foi uma educação extremamente rígida. Fica quieta, menina, você tá falando demais, agora não é hora de falar. Aí você vai pra escola, fica quieta, faz silêncio. A criança não tem um espaço de fala. E a gente vai se normalizando, padronizando ao que é aceito. Só que muitas vezes a gente traz características, vícios de linguagem verbal e não verbal, principalmente gestos e expressões faciais, que são incongruentes. Essa foi a primeira etapa, porque o meu filho não entendia palavras, ele não tinha vocabulário, mas a criança sorri, ela tá feliz ou tá triste. E como é que a gente vai espelhando isso para ir calibrando essa primeira comunicação? Então, para eu conseguir evoluir, eu zerei. Eu acho que esse é o ponto para nós adultos começarmos de fato uma nova história com a comunicação. É se desprender daquilo que você acredita e se permitir passar um processo. Experienciar. Como é?
Foi fantástico. E eu não tenho a menor dúvida de que eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu tive essa oportunidade. Então, muito incrível. E hoje a gente se fala por olhares, porque ele está extremamente maduro. E nós todos, né? Quantas vezes a gente não faz um sim com cara de não? Nossa, sim. E o que vocês acham quando a gente fala sim? Não. Porque a gente comunica. A comunicação é mais representativa do que o speech, do que a fala, o vocabulário. Então, esse foi o primeiro ensaio. Porque eu sempre fui muito expressiva e muito transparente. Aí eu comecei a cair um monte de fichas, de feedbacks que eu tinha no mundo corporativo, que assim, tá tudo bem, Luiziane? Sim. Estava tudo bem, mas eu não estava atenta à congruência da minha fala com os meus gestos e expressões. Foi a primeira etapa do treinamento. Nessa parte a Natália vai concordar comigo. Quando eu fiz, não sei se o João chegou a pegar, se o Jorge, a parte de terapia. Quando eu fiz o curso de psicanálise, o meu foi muito essa questão, você não pode expressar. Nossa. Para mim foi um desafio, porque você tem que atender a pessoa e você não pode esboçar nada. Então você tem que ficar o tempo todo assim, ó. A gente fala a cara de nada. A cara de nada. Fale-me mais sobre isso. A pessoa falava um monte de coisa, ela se expressava ali, o que tinha acontecido, ela chorava, e você com aquela cara assim de... Não faz me sentido, pontua um pouquinho né, mais Tati? essa parte aqui. Eu matei alguém. Me pontua. Mas você usou o quê? Sentido. Você usou o quê? O que você sentiu nesse momento? E a gente aprende Com certeza. a fazer isso. E o cliente se incomoda com isso. né? Então, com essa eu falta me de incomodaria. expressão. hoje Tipo, em nós que é dia, apático, eu vejo isso. Com o meu sentimento, com o meu sofrimento, né? Mas é que no começo você não sabe com quem você está falando, né? É. Essa é uma aula da Vox. Escuta ativa. Só estar disponível, sem o julgamento e sem expressar um julgamento. Porque lembra que é sobre comunicar? Eu posso não estar falando, mas se eu fizer uma cara de horror, estatelar os meus olhos, afastar o meu corpo, eu já falei tudo pra ele. Ele já entendeu, eu comuniquei, faz sentido? Sim, Lacan já dizia que tudo é linguagem. É que nem sobre isso. quando você tá lendo baralho. Você abre lá a carta e fala assim, então... a pessoa já olha e fala assim, meu Deus, o que saiu ali? Vou morrer. Aí você fala uma coisa, a pessoa fala assim, não foi isso que saiu, porque a reação dela foi outra na hora que virou as cartas, tudo. Então, essa questão de comunicação é extremamente... Eu falo assim, é difícil, encantadora e desafiadora. Ah, eu adoro. É porque assim, olha, parte do princípio que nós temos que melhorar. Porque como é que eu vou fazer uma escuta ativa e me despir das minhas crenças, das minhas opiniões? E a gente comunica, por exemplo, aquela pessoa que está com medo ou está contrária a uma informação, algo que ela está ouvindo, ela consegue fazer o poker face. Né? Cara de egípcia, né? Cara de samambaia. Isso. Mas ela fica vermelha. É, o corpo ele vai falar. A mão né? começa a tremer. Então, é sobre isso. É sobre comunicar. Então, comunicar eu comigo. Então, olha, vou me propor a ter uma escuta ativa. Ouvir é tão importante quanto falar ou mais. Porque o contato visual, estou aqui para você. Isso faz muita diferença. E esse foi um dos exercícios com o meu filho. Porque ele percebia que, por exemplo, tá ali o celular, né? Então, no começo, ele servia como pedagógico, interação, coisa para ele ter interesse e tudo mais. Quando ele começou a perceber que não era mais algo entre nós, ele percebia que eu não estava mais ali. Será que as pessoas que estão conversando com a gente não percebem quando a gente não tá mais ali? A gente foi, né, para algum lugar e tá só o corpo ali. Certeza. Então, Direto. Direto. este cuidado com o que eu comunico ao outro é muito importante, porque não se trata de algo consciente. Na coletividade, nós temos um vocabulário próprio e que é social. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Estou gesticulando aqui em cima da mesa. Se eu começar a falar e esconder as minhas mãos, eu garanto que como o meu comportamento mudou, vai fazer um incômodo. E não é que a gente está assim, nossa, onde é que está a mão do meu colega? Nossa, o que ela vai fazer? O que será que ela está pensando? Não, é um inconsciente que traz tudo isso como uma ação e reação. Um exemplo, já aconteceu com vocês, de vocês irem buscar alguma coisa, comprar, ou uma pessoa que falou, nossa, foi tudo tão legal, mas tem alguma coisa estranha. Não sei, senti que eu não posso confiar.
Já aconteceu isso com vocês? Com certeza. É o inconsciente coletivo, é a nossa memória genética, porque tudo que os nossos antepassados passaram, a gente traz como uma memória inconsciente. Que significa se eu estou com a mão para trás, se eu mostro os meus dentes, como é que eu uso as minhas mãos, se eu faço um sinal exagerado. A gente não fica prestando atenção, mas a gente compreende, entende a comunicação do outro. Então, se eu pudesse dar uma dica, muito é o que o seu corpo fala. Se observe. Não adianta você falar que está concordando e seu rosto... E aquela viradinha de olho. Ai, nossa, aqui a gente tem que ir, né? Cuidado! Depois a gente conversa sobre. Tudo bem. Porque Corta essa parte. o que eu comunico é tão importante ou mais do que eu falo. Que é um contexto que eu gosto muito dessa analogia, balada. A gente não precisa falar muito numa balada, né? Faz muito tempo que eu não vou. Mas assim, você percebe nos olhares, no comportamento, nas expressões se a outra pessoa se interessou, engajou ou não. E se tem alguma pessoa se insinuando, ela não tá falando. Faz sentido? Faz. Não sei, faz, Natália? Faz, Oh. ué. A pessoa só vai Vai, Jorge. falando ali Verdade. pra você, estou afim de você, eu quero ficar com você. É? Faz, Não, Jorge. ela vai sentido? ensinar. Mas é a né? famosa cassação, é uma olhadinha. Não é sobre falar, é o que eu comuniquei. É sobre É caçar. o corpo ali, você vai entender que aquela pessoa tá né, desejando Estou estar disponível, com te isso. quero. Tudo isso não é verbal. Aquela olhadinha assim, ó. É, Vou olhar Então- pro João aqui, vamos... Então, isso tudo tem a ver com oratória e comunicação. Então, o curso da Vox, muitas pessoas falam, nossa, mas oratória, comunicação, não vou ser palestrante. Ah, eu falo pouco, nem gosto de falar, prefiro ficar quieta. Mentiras que você conta pra você e porque você não sabe o que isso significa. Então, como você percebe que você precisa trabalhar a sua comunicação? Se um pensamento seu... Você tem um impulso de um pensamento, mas você não fala aquele pensamento porque você acha que é inadequado. Precisa trabalhar a comunicação. Porque a gente pode falar qualquer coisa, mas a gente precisa entender o contexto, a forma, escolher as palavras certas. E a gente pode falar o que a gente quiser para qualquer pessoa. Então a gente trabalha isso muito, o como empoderar as pessoas de uma fala ativa. O nosso slogan é ensinando a arte de falar bem. E é bacana, porque essa questão da oratória, sempre que a gente ouve, a gente fala assim, ah, não, é para aprender a falar. Aprender a ir lá na frente, se posicionar, usar as palavras da forma correta. E vai muito além, né? Sim. Vai, mas eu tô aqui refletindo o quanto de flexibilidade necessita a comunicação, e eu tô tentando encaixar duas peças, assim, a psicológica com o treinamento da boa comunicação. Porque existem pessoas que, assim, existe um abismo imenso para ela conseguir apenas dizer concordo ou não concordo, né? É muito difícil apenas se posicionar com algo tão simples de eu aceito isso ou não aceito. E o mundo que te exige uma comunicação muito flexível, porque a comunicação que eu tenho na minha casa é diferente da que eu tenho no meu trabalho, que é diferente que eu tenho com meus amigos. E aí a Vox pega uma pessoa nesse nível para inserir no mundo. Como esse caminho é construído e onde a psicologia também trafega junto ou em conjunto, ou é assim que é feito? Você entendeu o que eu quis dizer? Me comuniquei? Olha, ficou um pouco confuso, mas eu entendi. Obrigado. No fim, a gente precisa pensar o seguinte. Nós somos seres relacionais e que nos comunicamos. Eu vou trazer uma analogia aqui outra. Quem aqui já viajou para o Nordeste e ficou mais do que 3 dias? Eu. No 4º dia a gente não tá falando oxi, Sim. eita. A gente já captou. Porque esse é um dia. aprendizado inconsciente. Então a gente parte de um pressuposto que se comunicar, falar, é uma habilidade natural nossa, gente. É isso que a gente precisa aceitar. Eu sei falar. Eu preciso aprender o como falar. O que falar, em qual contexto. E qual é a técnica que eu uso de oratória
para me posicionar em um não, por exemplo. Vou trazer uma estratégia que é a segunda aula, que é... A primeira é naturalidade. Então, se minha palavra é não, minha resposta é não adianta eu falar assim. Porque as pessoas vão perceber. Lembra que a gente falou da comunicação? E aí, é aquela pessoa que fala, nossa, não consegui entender ou dar meu crédito, confiar naquela pessoa. Não me passou segurança? Não senti firmeza? Porque ela falou um sim querendo falar um não e vice-versa. Como que a gente transita do não sei comunicar para me posicionar? A segunda aula é assunto de apoio. Como eu trago um assunto de apoio para contextualizar o meu não? Então, todos nós temos uma profissão, a gente tem que se posicionar. Qual que é a sua recomendação para tal assunto? Né? A gente faz muita análise, muita observação, e a gente tem que se posicionar. Usar um assunto de apoio para trazer o meu interlocutor, a minha plateia, para o ponto de vista que eu estou, é metade do caminho. Então, eu uso uma estratégia de oratória, de comunicação, para ancorar o meu não. Então, eu vou explicar de uma forma não tão objetiva, vou contar uma história, vou pegar uma analogia, pegar outro assunto, acabei de fazer com vocês aqui várias vezes. Então, a gente ancora o nosso não principal em um porquê. As pessoas precisam de um porquê. Então, como é que a gente treina o nosso aluno nisso? A gente vai explicando as verdades sobre a comunicação. Por exemplo, vocês tinham essa clareza que todos nós somos seres comunicativos e gostamos de falar? Sim. Eu acho que esse grupo, sim. Gostamos de falar, eu acho bem subjetivo, né? Sim. Quando a gente pega uma pessoa bem introspectiva, que não consegue se expressar, e depois, às vezes, ela se coloca no papel de vítima da sociedade, porque as pessoas me isolam, as pessoas me deixam. Por exemplo, eu tenho um cliente... João, como eu posso me expressar dizendo não sem ter que me justificar? Porque eu me sinto mal tendo que me justificar por outro. Tipo assim... Olha, não posso sair hoje com você porque eu tenho que ficar com a minha esposa e o meu filho. Mas eu não quero dizer que eu tenho que ficar com a minha esposa e com o meu filho. Eu só quero dizer não, mas eu não consigo só dizer não, por exemplo. Então, justificativa olha só. É uma regra? Então, não, olha só. Não é justificativa. É assunto de apoio. É um contexto. Eu trago um contexto. E por que essa pessoa está com um problemão? Porque essa pessoa... ela compreende a situação dela, que é incompreensível, porque ela está inadequada, ela se sente inadequada. Ela já se reconhece assim. É isso. Então a pessoa não fala porque ela está vivendo uma máscara, que não é a verdade dela. Porque se ela tem essa situação, tá? Vamos pegar aí. Se ela tem vontade de estar com outros e tem que estar com um, ela não é ela. Faz sentido? Então, é sobre o que eu comunico e começa comigo. A minha integridade tem que vir em primeiro lugar. E isso a gente trabalha em cada aula do curso. Então, é um processo a pessoa compreender que ela está numa incongruência, porque o nosso cérebro, ele é a máquina mais potente desse planeta. E ele vai sabotar quem não respeita aquilo que são as crenças mais profundas. E a gente está inserido numa sociedade onde ter um relacionamento extraconjugal, a menos que combinado, é ilegal. E, na verdade, pela lei é, né? Então, se é uma coisa, uma relação formal, eu não posso, porque é bigamia. Então, é assim, olha o que o ego, a consciência mais elevada dele fala para ele. Eu não quero justificar porque isso é injustificável. Faz sentido? É muito sobre coerência e congruência. Então, na aula, a gente trabalha desde o primeiro momento com estratégias de PNL, inteligência emocional, neurociência e psicologia positiva. Se essa pessoa quer se colocar nesse lugar, ela vai ter que ter um diálogo claro. Fulana, fulano, você sabe que estamos numa relação extraconjugal e que eu tenho as minhas obrigações. Você aceitou esse combinado comigo. Hoje eu não posso porque é o dia que eu tenho obrigações com meu filho. Comunicação clara, objetiva. Não é sobre um não. É sobre um assunto de apoio que contextualiza o meu não, o meu sim, para algo que é inexplicável para ele e para o outro. Faz sentido? Faz. Porque a gente acha que tudo a gente tem que se justificar, né? Não é que sobre isso. É que a gente já entra nessa questão, né? Tudo que eu tenho que falar, ou sim ou não, eu tenho que estar justificando ele para as outras pessoas. Aí quando você coloca nessa outra posição, a gente pensa diferente, né? Com certeza. Mas isso vem das introjeções que são feitas, né? Então, mas lembra que eu comecei a conversa falando que a gente tem que ir pro ponto zero? Zerar.
Nós vivenciamos a nossa realidade. Eu posso falar isso aqui porque a gente está num papo holístico, integrativo. Não é para toda pessoa que chega para nós que eu posso ter esse tipo de conversa, mas aqui a nossa audiência, ela já vê o ser humano como um integral, né? Sim. Nós somos muito além do que só a matéria, só o que eu penso. Então é o seguinte, olha, nós temos que aceitar que nós não sabemos nada do que significa se comunicar e nada até do que significa ser um ser humano. Porque isso que você trouxe... Desculpa, eu esqueci seu nome. João Vitor. João Vitor, minha primeira vez, eu vou gravar agora. Memorização. João Vitor, isso que essa pessoa vive, a angústia dela é por não se encaixar num padrão social. Não é sobre o não. É porque ela queria estar lá, mas ela tem obrigação de ficar aqui. Então, a gente precisa pensar que nós fazemos as coisas basicamente pautado para atender, ser aceito e pertencer a um padrão social que não funciona mais. Neste caso, por exemplo. Então, a gente poderia pegar N coisas. Mulher. Mulher não pode ser engenheira. E mulher não pode ser bonita e competente. Mulher bonita e competente tem que ter algum defeito. Tem que ser chata. Então, é assim... Fala você já errado. Isso. Como assim? É você que criou isso? Então, infelizmente, a gente tem que partir do básico, que a sociedade que a gente está inserida, existem padrões disfuncionais. E a partir daí, achar a sua essência, se conectar. E a comunicação começa 1 a 1. É eu comigo. Como é que está o meu diálogo interior? Se o seu diálogo interior for negativo, enfraquecedor, você não vai ter resultado na vida. Qual que é a boca mais próxima da sua orelha? Da minha? É a minha própria boca. Então, que tipo de diálogo, pensamento eu tenho que reforça a minha realidade? Então, a gente pode transformar as nossas realidades como as pessoas que acreditam que são introvertidas. Não existe ser humano introvertido. Existe ser humano que não sabe se comunicar. Nem com ele. Ai, mas funciona? Sim. Se o aluno não tem uma fobia social a um nível de trauma, a gente pode ajudar. Acabamos de ajudar um aluno, tá o depoimento na nossa página do Eric, que assim, eu me emocionei, não tem como não descer nas lágrimas. Ele é estudante de engenharia na Unicamp, um garoto assim que brilha na mente. E a família, e ele procurou ajuda porque ele se via introvertido desde que nasceu. Introvertido desde que nasceu. E eu fiz algumas perguntas para entender se era um trauma ou se era só o fato de não saber, não ter o espaço, não ter o conhecimento. Se dava para elaborar. E o Eric, no sábado, ele está na aula 27, ele compartilhou que de um lugar de horror virou um sonho. Ele quer ser palestrante na área de engenharia. Gente, isso em 26 aulas, 26 semanas. Olha, até me arrepia, porque é uma transformação muito fantástica. Então, por isso que a missão de ensinar a falar bem, a se posicionar, ter voz ativa no mundo, ela liberta as pessoas para serem quem elas são. E qual que é a maior dor quando a pessoa procurar vocês lá? Porque que nem eu já te falei, né? Uma vez que a gente conversou, eu falei assim, eu sempre achei minha voz horrível, sempre tive vergonha. Ela fez eu falar assim, não posso mais falar isso. Qual que foi a frase fortalecedora que nós criamos? Eu posso tudo. Eu posso tudo e as pessoas gostam da minha voz. Da minha voz. Olha só. O gatilho do pertencimento está em todos nós. Faz parte do que somos seres de grupo. Então, a gente faz tudo para agradar as pessoas. E se em algum momento a gente se comunicou de uma forma que alguém nos falou que era inadequado, isso pode ser, gente, com 6 meses de vida. Você nunca mais vai repetir aquilo. Você paralisa. Então, a maior dor é o medo do julgamento. Gravar vídeos é um medo de parecer blogueirinha. Ai, eu vou falar de mim. Eu tô destravando isso agora, gente. Porque a minha mãe sempre achava que eu tinha que ser... Que eu achava que eu era Aparecida, né? Só você quer aparecer, só você quer falar. Mas não, eu amava estar ali falando. Era amor. Eu expressava o meu amor. Eu, todinha! Eu queria expressar o meu amor. E assim, eu só... Fica quieta. Não pode isso. Ai, mas de novo. E aquilo foi colocando em mim de que eu não podia aparecer. Então é assim, eu palestrei já para 400 pessoas e foi um arraso. Eu falava para eletricistas, mecânicos e recebia aplausos. Só não pedi autógrafo porque não era o lugar, né? Quando você volta, porque você é incrível.
Mas aí, quando eu tinha que aparecer, tinha uma empresa pra trás, né? Por trás de mim. Quando eu tive que aparecer agora, gravar vídeos e falar de mim, de novo essa crença. Ai, mas por quê? Por quê? Por que que eu não quero aparecer no vídeo? Ah, porque todo mundo vai saber da sua vida? Todo mundo vai te ver? Eu falei, mas eu não vou poder transformar as pessoas se eu não aparecer. E é uma luta constante. Porque eu ouvi isso do útero até hoje eu ouço. A minha mãe continua falando. Então, gente, é uma luta. Nós temos que ser adequados e um fato é, as crianças precisam aprender a comunicar. Então, ela faz barulho, ela grita, ela expressa de um jeito que o adulto acha inadequado. Então, o natural é reprovar. Só que isso lacra na gente as marcas do não fale. Então, Não me aprova. Quando eu falo, nem minha mãe gosta de mim. Olha o que grava. como você mesma falou, isso vem de dentro de casa, aí isso está na escola e de repente você vai para a faculdade e te exigem fazer a apresentação de um TCC. Isso é uma chaga social, então, né? Eu imagino que essa Sim. dor está muito presente. O que eu vejo é que a gente está num momento de transição. É um padrão. Vamos pensar? É um paradigma. É um padrão social o jovem, a criança, não poder falar. Só que é a fase que a gente está aprendendo. Então, partimos do pressuposto que até hoje, porque a gente está começando um movimento para dar espaço e valorizar a criança, que ninguém nessa sociedade está apto para falar bem em público. E não se mostra. Porque a gente é ensinado a se esconder. Vai pro quarto que vai chegar uma visita. Faz sentido? Então, é uma dor crônica. Por isso que o treinamento da Vox, o objetivo da Vox, né, o Luiz que criou como uma franquia, é deixar um legado. Porque ter voz ativa no mundo é o começo para a gente mudar. Então, todos nós temos o receio, o medo de não ser aprovado e de não agradar. Faz sentido? A gente quer fazer certeza. tudo para agradar. Pra pertencer. Isso, porque é da nossa natureza. Então, como é que a gente aos poucos vai elaborando isso? No Brasil, a gente tem um gargalo no sistema educacional brasileiro, né? Que em outros países como Estados Unidos, a oratória, a comunicação, ela já faz parte dos currículos de graduação. Porque as pessoas sabem dessa Eu dificuldade. ia fazer essa pergunta. Aqui Falamos no- isso como com educação financeira, né? Deveria Isso. estar na nossa... Então é um gargalo, Nossa, não sim. existe esse espaço, existem os cursos especializados e a Vox se diferencia por quê? Porque ela tem o primeiro pilar, a oratória, as 80 técnicas mais modernas pra gente falar em público. E isso que eu acabei de falar, por exemplo, o justificar não é justificar, é um assunto de apoio pra contextualizar. É completamente de justificar. Porque quando você se justifica, já vem uma sensação negativa de que eu posso estar errado. Não é sobre isso. É sobre autoexpressão. É a minha voz ativa. Sim. Eu tô aqui. Então a gente não sabe. A gente tem que partir do pressuposto que o outro também não sabe. Fazer perguntas de interação, checar feedback, se observar amorosamente. Esse é o maior desafio. Porque a gente só se julga. Então eu tenho um convite muito transformacional. Se observe na comunicação amorosamente. Planeje como você vai falar. Faça pausas. Respire. Eu quero falar não, mas nossa, se eu falar sim, já resolvo isso porque eu quero ir embora. Mas você não foi íntegro. E aí você só retroalimenta essa máscara. E você nunca sai desse imbróglio. Faz sentido? Total. Sabe que na aviação, né, a gente usava muito isso, né? Essa comunicação ativa, assertiva, né? De você checar a informação. Até tem a sigla que é o CRM. E o quanto que isso impacta até num acidente aéreo, né? Pra gente evitar um incidente ou um acidente aéreo. Então, vou passar uma informação, eu checo essa informação, vejo se essa pessoa realmente entendeu aquela mensagem, né? Então, se reúne o tempo todo para conversar, para falar, né? Então, a tua expressão não tá legal, o que tá acontecendo? Vamos lá, né? No tanto que é bem interessante isso daí. Sim, Você Gostei. tá mesmo? Ou você tá com medo, calma, tá tudo Sim, bem, né? sim, porque a porque- pessoa entrar no modo pânico, ela não vai contribuir, então é uma vítima. Exatamente. Então, Que pode fazer outras vítimas. Exato. com certeza. Mas isso na vida, né, gente? A gente não é, Total. a gente é vítima de perder a oportunidade de entrevista de emprego. Aquela oportunidade daquela pessoa que tem a chave da porta que você quer entrar, mas travou, ela foi. Ai, meu Deus. E a próxima oportunidade, a trava, eu vou falar por mim, né? Eu sou uma pessoa
que eu aprendi uma comunicação muito agressiva na minha casa. Então, eu venho de uma família muito humilde e desestruturado. Meu pai é alcoólatra. Então, a minha mãe e meu pai, eles só se engalfinhavam, assim. Então, eu descobri, no meu segundo casamento, que eu não sabia conversar. Eu não sabia brigar. E eu falava, não, mas eu não tô brigando com você. Tá sim, olha essa voz. Olha aí, você já aumentou o tom de voz. E aí, foi caindo mais ainda a ficha pra eu buscar essa melhoria contínua, porque a gente replica o que a gente vê. E vamos ser honestos. Olha pra fora do estúdio. O que a gente vê? Agressividade, falta de empatia, julgamento. Então, por isso que eu falei que a dica mais transformacional: se observe amorosamente. Isso é o maior desafio, porque a gente não sabe fazer isso. E quando você se olha amorosamente, você consegue perceber, nossa, não é que eu esqueci de falar aquilo. Da próxima vez, vou me preparar melhor e não vou deixar passar esse ponto importante. Vou falar tal coisa. Mas a gente se autocritica o tempo todo. E isso só vai tendo um reforço negativo. Realmente eu não sei falar. Você se convence. Não faz sentido? Uhum. Não sei falar. É melhor eu ficar quieta, porque eu não me incomodo e ainda não tem que ficar essa discussão depois. É bem aquela coisa que eu falo pro pessoal que eu não assisto, né, os vídeos depois. Por que eu não assisto? Por quê? Porque é lógico que eu vou achar defeito. Mas tudo que a gente vai assistir, a gente fala assim, não, eu vou assistir pra ver como que tá. Não, a gente vai buscar eu algum assisto problema. tudo. Eu acho sensacional. Sim, mas é um processo. A gente não pode se iludir também, tá? Não é em uma aula que a pessoa chega a um nível de olhar um vídeo ou falar, nossa, tô apta e gosto. Gente, é sobre comportamento. Então, muito além de falar. Claro. E de comunicar. Você aprendeu, você fez super bem, sua voz é linda. Ficou super fantástico. Mas como você já tem esse diálogo interno negativo, constante, sua autoestima é um lixo. Porque você mesmo não se valoriza. Você mesmo não tem amor por você. Porque a gente aprendeu que o mundo é sobre certo e errado. Só que não é sobre isso. É sobre experienciar. Ter voz ativa não quer dizer que as pessoas têm que acatar o que eu tô falando. Quer dizer que eu vou me expressar. É minha autoexpressão. Eu vou contribuir, comunicar, tornar comum o que eu penso. A gente não tem como saber o que está na cabeça da outra pessoa. E pensa só, uma reunião onde a gente só escuta uma ordem. Passa todo mundo na cabeça. Alguém tem alguma dúvida? Não. Jamais vou dizer que sim. Olha que diferente. Começamos uma reunião. Olha, temos um assunto e hoje eu gostaria muito da contribuição de vocês. Eu queria só ouvir. O assunto é se nós vamos mudar a cor do copo para violeta, que é fantástico. O que você acha, João Vitor? Olha, eu acredito que a gente poderia... Aí quando eu começo esse tipo de frase, né, a gente entra numa questão mais assertiva. E aí quando a Natália falou sobre pertencer, aí você falou sobre essa questão do se expressar, a gente fala muito sobre o senso comum, né? Então quando você utilizou o primeiro exemplo agora, se alguém teria alguma dúvida, como a gente segue muito o senso comum, se a gente vê que uma pessoa lá no fundo levantou a mão, mais uma vai levantar, a outra vai levantar. Eu me vejo compreendido que não foi só eu que entendi, ou que talvez eu tenha alguma dúvida que eu gostaria de falar. Então, essa questão do senso comum é uma questão muito comum que a gente tem hoje em dia. Se um levanta a mão, outros demais vão acabar criando coragem para levantar a mão. Agora, esse segundo exemplo que você deu sobre mudar a cor do copo. Você já avisou previamente e aí você já começou a me pedir opinião. Então, eu vou dar a minha opinião sobre a cor do copo, consequentemente você vai pedir para eles vão elaborar uma resposta. Sim, não é mais ou menos isso? Também. Mas é sobre um assunto de apoio e sobre compartilhar. Então, eu fiz um assunto aqui, ó. Eu poderia falar de outro jeito. É um jeito não assertivo e não comunicativo. Vamos usar assim? Tá. Eu tô pensando muito em trocar a cor desses copos que eu não gosto deles. O que vocês acham? Não, pra mim tá bom. Eu adoro esse copo. Então, a gente estimula a nossa audiência. A gente estimula o nosso interlocutor a uma fala. Aí vamos pegar o senso comum. Eu chamo de padrão social, que é mais ou menos a mesma coisa. Por que a pessoa tem que ter coragem de ter dúvida? Meu Deus, a gente tem dúvida. Não é assim? Sim.
É terrível, porque a gente não pode ter dúvida. Nós temos que ser robôs perfeitos. Só falamos coisas porque perfeitas. Indica uma vulnerabilidade, entre aspas. Fraqueza! Né? Sim. Quando não é sobre isso. E olha só, gente. Todos nós estamos no mesmo barco. A gente sabe muito sobre o assunto que a gente está vivenciando. Mas o mundo do outro, o outro é um universo. E a gente não se permite nem acessar o universo do outro, nem o nosso, porque a gente está preso em ter que saber tudo. Então eu falo o menos possível para ninguém perceber que eu não sei nada e que eu não entendi nada. Ou então, se, por exemplo, se não é meu local de fala, não vou dizer. Né? Por exemplo, surgiu um assunto de maternidade. Não é meu local de fala, eu vou ficar quieto. A hora que chegar a minha vez, por exemplo, eu falo. Mas por que não? Porque eu posso fazer uma pergunta? A gente pode fazer isso. Tô num ambiente que não é o meu. Tô chegando agora. Eu tô fora do contexto. Pergunte. Exista. Mas olha só. A gente... Essas falas que eu tô trazendo, é o que passa na nossa cabeça. Porque, gente, eu ouvi muito isso. Eu ouço isso o tempo todo. Fica quieto pra ninguém te ver. Mas eu tô assim, nossa, mas que interessante. Eu queria saber tal coisa. Não, mas é melhor ficar quieto. Que nem, por exemplo, né? Você acha que, por exemplo, a maternidade pra você, inclusive, foi aquela chavinha que ajudou, que virou pra você aceitar a sua vulnerabilidade? Ou não? Porque você me falou sobre aceitar a vulnerabilidade primeiro, né? Sim. Pra você entrar todo esse processo do sair da empresa e trabalhar por conta. Olha, eu acho que maternar, ser mãe ou pai, todos aqui têm filho? Não. Eu tenho 3. Ai, então é assim, 3 olha, pontinhos. como a gente tá num papo, né, além só da 3D, maternar, ter filhos, é a experiência que todo ser deveria passar, mesmo que adotado. Porque a chance que você tem de revisitar a sua infância e curar tudo. Com o meu filho, eu tô curando as minhas inseguranças. Porque eu não posso ser uma mãe melhor se eu simplesmente replicar o modelo que eu aprendi. Então, da minha primeira frase, aceitar que eu não sei nada, e isso já é antagônico ao padrão social, onde nós somos compelidos, exigidos a saber tudo e não poder experienciar, não posso errar. Então é assim, na Vox, da porta para dentro, a gente não tem julgamento, não tem competição, não tem melhor, não tem pior. Cada um contribui, tá, no seu processo. E a nossa promessa é que quem passa pelo passo a passo vai se perceber vulnerável, vai se perceber único, maravilhoso, até um ponto que fala, nossa, eu adoro falar em público e agora isso virou minha missão. Porque a gente resgata, não é tão profundo quanto a maternidade, óbvio, mas a gente ali com as vivências, com as trocas, porque as aulas são em grupo, as pessoas começam a se sentir gente. Porque eu tenho certeza que todos que ouvirem esse podcast, em algum momento do seu dia, se sente um ET. Fala, não, acho que eu sou de outro planeta, eu não sou gente. Só eu tô sentindo isso. Só eu sinto isso. Só eu tenho essa dificuldade. E não é. Nós, como sociedade, não damos espaço de fala para as crianças, para os jovens, para os velhos, né, também. Sim. Para a mulher. Ou fala demais, tinha que ser mulher. Eu ouvi isso na faculdade, sabe? Eu sou engenheira eletricista. E o meu professor de álgebra linear avançada, eu fiz uma pergunta, porque a gente estava fazendo multiplicação de vetores. Meu Deus do céu, só ele usava aquilo. Porque essa multiplicação de vetores, ela é destinada à aviação. Para projetar um avião. Não é intuitivo. E eu fiz uma pergunta. E ele virou e falou assim, mas tinha que ser menina, né, para perguntar isso. Olha que preconceito. Aí eu tive que respirar e ali eu tive que decidir. É sobre isso. Você trouxe Gasta o réu primário agora ou não? Você trouxe a palavra coragem. Ali eu entendi que ou eu era corajosa para enfrentar aquela situação e me posicionar, ou eu desistia do curso. Porque ele era coordenador do curso. E aí eu me levantei e me posicionei. Perguntei se ele tinha algum problema em ter uma aluna mulher na sala. Porque todos estavam com dúvidas, mas eu fui a única que tive coragem. E eu discorri para ele em 3 frases o porquê. Porque eu ganhava R$ 1.200 para trabalhar 9 horas por dia para pagar só o boleto da faculdade. Eu não podia reprovar. E eu queria tirar minha dúvida, porque a gente estava no pré-provas. E aí, fiquei com raiva, né? Porque eu me ouvi falando. Eu falei, por que eu tô nessa situação? Aí eu deixei a raiva sair. Aí eu falei pra ele, inclusive, eu quero fazer uma pergunta. Quando você recebe o seu salário, minha nota é rosa? Não vale igual de todo mundo aqui? Eu pago pra estar aqui.
Se você se sente muito incomodado, eu posso pedir pro diretor da faculdade me mudar de sala. Aí ele caiu a ficha, porque isso veio dele. Nossa, professora, me perdoa. Eu não percebi que eu fiz isso. E as pessoas não percebem que elas simplesmente replicam o que elas ouvem. E a partir dali ele falou, meu Deus, me perdoe. Você, a partir de hoje, é minha aluna especial. Você é minha ajudante. Você vai sentar aqui do meu lado. E ele colocou a cadeira. Ele chegava e ele já puxava a minha cadeira. Porque você vai tirar 10 nessa matéria. O meu compromisso com você é fazer você entender a matéria. Uau. Então é assim, a vida exige da gente coragem. Você pode ser compelido, chamado a ter coragem para olhar para você e falar, eu vou fazer essa pergunta, vou olhar para fora. Mas primeiro a gente precisa existir. Eu preciso me olhar, eu preciso me observar com amor. Eu preciso me reconhecer. Se eu não reconhecer-me, quem vai? Exato. E o curso de oratória, o método, o procedimento, como que ele pode atuar com pessoas, por exemplo, gagas? Quando não é algo patológico, é decorrente de nervosismo, sabe? Porque tem muitas pessoas que começam a gaguejar sem ter algo patológico com ela. Então, O curso, ele ajuda nisso? 100%. É? Existe um filme muito legal, até vou deixar de dica aqui, chama Discurso do Rei. Maravilhoso. É sobre isso. E real, né? Um caso real. Sim, é o seguinte, eu não sou uma pessoa especialista no hardware, né? Mas do que eu ouço e eu pesquiso, 99% dos casos de gagueira são só psicológicos. É uma manifestação do nervoso e a pessoa não tem o controle sobre a própria dicção, pensamentos e o comando da fala. Eu mesma tenho um pensamento muito acelerado. E quando eu tento fazer a minha boca acompanhar o meu pensamento, acabou a dicção. Então a primeira dica é: fale pausadamente, respire, organize antes de falar. A gente pode parar e respirar. Não importa onde você esteja. Então, você não gagueja, não é a sua boca que gagueja, é o seu pensamento que se perde. Então, o treinamento, ele ajuda muito nesse sentido. A pessoa está se perdendo? Calma, respira. Vamos começar de novo de outra forma, com acolhimento, sem julgamento. Uhum. É sobre acolher e não julgar. É o ensinar com você já é o máximo porque você existe e está aqui. Uhum. Isso muda tudo. Porque a pessoa fala, nossa, eu tô nervosa, mas eu vou. Ela se encoraja a se enfrentar, se desafiar. Sim. Então, a gagueira é tratada em várias aulas. E isso é bacana, porque a gagueira você consegue identificar também que a pessoa não é gaga, que justamente é essa parte do processo dela na hipnose. Ah, é? Porque você relaxa ela, você coloca ela num outro nível, você vai conversando com ela, não gagueja. Existem muitos casos de pessoas gagas, por exemplo, que quando cantam sem É gaguejar verdade. nada. Que eu acho que sai desse lugar de processar o pensamento. Tem gente até que fala cantando para não gaguejar, né? Então, não, eu ouso dizer que não existem gagos. Existem pessoas que não sabem se comunicar consigo e comunicar ao outro. Por quê? Não se aceitam. Então a gente está sempre tentando agradar o outro, pertencer. Isso é uma necessidade existencial. Então, ó, tá tudo bem você se sentir assim. Eu me senti assim. A gente se sente. É meu primeiro podcast. Vocês acham que eu não fiquei ansiosa? Seja bem-vinda! Ah, muito assim, mas uma ansiedade boa, sabe? De poder falar. Eu pensei, será que eu vou aceitar? Olhei na agenda, aí tava assim, o meu inconsciente do conforto. Não vai não, isso não é pra você não. Você vai aparecer de novo essa semana. Eu assim, vou. As pessoas precisam saber que Isso elas aí. podem existir. Eu vou. Mas é bacana, isso que você tá trazendo é extremamente importante, eu acredito, para as pessoas que vão estar assistindo, para falar assim, eu tenho que existir. Olha, eu preciso ser sincero, às vezes quando eu vi assim, tipo, alguma coisa falando de oratória, que seja pra vender. banner, alguma coisa assim, fala, ai gente, pelo amor de Deus, né? E a gente vê que é muito mais do que isso. É muito mais, parece muito mais uma sessão de terapia do que oratória, porque você trabalha o ser humano como um todo, né? E olha, inclusive, para as próprias vulnerabilidades. Então é uma questão que a pessoa tem que estar realmente Meu próximo curso. aberta Ai, e adepta. Falando ainda um pouquinho da gagueira, não sei se vocês conhecem a Tata Werneck, ela tem uma dicção, gente. Eu falo que aquela dicção é uma dicção, eu acho maravilhosa, porque ela consegue Acelerada. falar muito rápido, acelerada,
de uma maneira que fica claro. Agora, eu não sei se essa dicção é uma dicção ok, né? Que boa, mas acho que nem todos acompanham. Agora, eu vejo que a parte da oratória é um conjunto, né? Parece dicção, expressão e a própria comunicação, porque eu vejo também que você é bem expressiva, né? Bem, Como falar ela observa bastante, bem, né? ela olha cada movimento. E não é nem sobre Bem gesticular, mas interessante, acho que sim. expreva no rosto como um todo, né? Porque olhando, Bom, primeiro que tem olhos lindos, né? Mas ela olha profundamente mesmo. E passa segurança e propriedade Sim. no que fala, né? Hoje eu me permito me mostrar para qualquer pessoa. Não tenho mais vergonha de quem eu sou. Porque a gente vai criando as vergonhas, né? Igual eu falei pra vocês, meu pai é alcoólatra. E por muito tempo eu me cobrei de não conseguir ajudar. Mas ele falou pra mim, me escolha, eu quero ter essa vida. Quantos não enfrentam isso? De alguém que a gente ama profundamente e tem um comportamento completamente alheio às suas crenças. Mas são crenças. E ele me falou, eu escolhi estar aqui. É minha escolha, eu posso. E é verdade. Então, assim, se você se envergonha de alguém na sua família, ou tem algo que te impede de ser você mesmo, olhe pra isso com amor. Se for uma escolha da outra pessoa, você tem que acertar que é um livre-arbítrio dela. E eu entendo que tem pessoas que têm livre-arbítrio de não gostar de mim. E tá tudo bem. Eu não vou agradar a todos. Que bom, né? Eu Gente, penso tá assim, tudo que bem. bom. Olha isso, que loucura. É. Porque é antagônico. Eu tenho que agradar todo mundo. Então eu me plastifico e fico sendo um robô pela vida. O que eu vou fazer pra agradar aqui? O que eu vou fazer pra... Sim. E a gente perde a nossa autoexpressão, a autenticidade. Você falou, precisa... É uma sessão de terapia. Muitos alunos falam isso. Mas olha só, parte de um pressuposto que quem fala é alguém. É do começo da conversa. Quem é esse alguém? Cada pessoa importa. Você importa. E quando a pessoa percebe isso, que eu importo, sou eu quem vou falar, quem sou eu? É uma das aulas. Quem é você? No curso de oratória. Porque se fosse só sobre técnica de oratória, poderia indicar um ótimo livro, a gente lia e a humanidade tinha resolvido os problemas de comunicação. Não é sobre isso. É sobre trabalhar-se, conhecer-se, observar-se, acolher-se amorosamente e trazer o seu talento. Porque a gente vai criando máscaras, caras, pra agradar todo mundo. E por que a gente não gosta de se ver no vídeo? Vocês gostam? Todos aqui gostam da sua voz no WhatsApp? Eu sei que a Tati não. Eu adoro. Eu também. Eu Mas fico hoje, ouvindo, né? eu falo, realmente, tem acho que uma atriz aqui que habita aí um Essa minha arquétipo. versão é maravilhosa. Olha que incrível. De verdade. Uma feiticeira. Uma feiticeira. Mas Me realizo. tem N pessoas, e eu, sei lá, eu acho que a grande maioria não gosta nem de se ouvir, de se ver num vídeo. Porque a essência dela não se reconhece naquela voz, naquela forma de falar, porque não é ela. É uma máscara que ela criou pra andar pelo mundo. É a minha roupa de CPF que eu vou por aí. Mas você falando isso é interessante, porque eu fui lá com a Luiziane e eu falei, né, das minhas barreiras com essa parte. E agora você falando isso me trouxe uma lembrança. A minha mãe teve que gravar um áudio no WhatsApp na época da pandemia para mandar no grupo dos alunos ali. Na realidade é para os pais, porque ela trabalha com educação infantil. Explicando sobre a atividade que eles iam fazer, de um desenho, alguma coisa assim. Gente, vocês têm noção que minha mãe gravou 20 áudios, mandou para mim primeiro, para depois mandar pro pessoal, para perguntar se qual que tava bom? Aí ela falando isso, eu fiquei pensando agora, assim, ela gravou 20 áudios, ela falou assim, Tati, eu vou te mandar um monte de coisa, você escuta, vê qual que fica melhor para eu poder mandar para os pais. Eu falei, mãe, mas para que esse trabalho? Não, porque vai que eu falo alguma besteira no meio do caminho. O julgamento, né? E você concorda que, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa oratória, está preparada, ela passa um certo... Ao mesmo tempo que ela passa segurança, ela passa medo, parece, em quem está recebendo tudo aquilo. Porque acho que é tanto uma questão de procedência, de segurança, que às vezes acaba passando medo para aquela pessoa que está um pouco retraída, com os ombros fechados, nesse sentido. Porque eu acredito que não chegue 10% de como você é. Mas como eu
trabalho muito nos meus stories, divulgando meu trabalho, muitas pessoas que me veem como cliente, vêm até mim e falam assim, você passou muita segurança no que você falou. E acaba vindo como cliente mesmo, porque eu ter passado segurança naquilo que eu falei. Então é uma questão assim, em contrapartida, tem outras pessoas, igual você falou assim, sobre o que sua mãe fala de você, né, de se aparecer. Muitas pessoas falam assim, você é muito biscoiteiro, você quer biscoito e não sei o que, quer se aparecer, nesse sentido. Mas é uma questão assim, desde compartilhar uma frase, um pensamento, o dia a dia, uma reflexão, mas de maneira assim expressiva. Então, o que eu iniciei lá atrás, falando assim, eu vou fazer como se eu estivesse falando pra ninguém, pra eu conseguir fazer. Hoje eu falo assim, não, eu quero falar pro mundo mesmo. Eu quero mostrar pro mundo o que eu penso, o que eu acho sobre o meu conceito ideológico, entende? E através disso poder talvez tirar as pessoas daquela zona de conforto e trazer pro mundo, furar a bolha, Sim. né? Deixa eu te contar uma coisa. Gente que não fala e gente normal não muda o mundo. Pensa bem. Vamos continuar sendo Passa biscoiteiras. despercebido. É assim. O mundo, Adoro. todo mundo quer um mundo melhor. Sim. Quem vai construir um mundo melhor? Nós. É. Se você sente um chamado íntegro, genuíno de ajudar as pessoas, vai. Ontem eu assisti uma aula fantástica de um programador neurolinguístico e ele fez um gesto. A gente pode falar palavrão aqui? Pode. Se alguém te criticar, foda-se. Não vou agradar todo mundo. Não, é verdade. Nunca. Não Seja sou íntegro. biscoiteiro, tá vendo, Né? Gente, é Não, assim, mas ó. Mandei o recado. Roteirize o que você quer falar para tornar a sua fala acessível. Por quê? Quando você torna a sua fala simples, acessível, mais pessoas vão perceber, se conectar. Isso vem de encontro ao seu propósito. Parar de falar é as pessoas normalizadas que querem que a gente pare de falar, mas só Sim. reclama da vida, Eu né? escutei que eu sou blogueirinha agora. Ai, maravilhosa. Falei, que Eu bom, vou te então seguir. Eu estou atingindo o meu objetivo. Isso. E em breve vou ter parcerias. E tem um poema que chegou pra mim depois de uma oração muito, muito, muito disruptiva na minha vida, que fala o seguinte: Jesus, né, Sananda, num outro plano de existência, tem um livro que chama Alquimia Maior. E tem uma música, eu vou até compartilhar com vocês e deixar aí, a gente deixa pra quem segue, que fala o seguinte, que a gente pode vivenciar uma experiência além das nossas crenças. É um lugar muito mais profundo e muito mais alto e maravilhoso. Então a gente tem que transcender, atravessar essa ponte. Não tem jeito. E a atitude confiante que nós temos com relação na sua missão, que você tem na sua missão, que eu tenho na minha, é o que encoraja o outro de ir. É verdade. Então, se alguém se incomoda com a sua forma de falar e aquilo é o seu melhor, foda-se. Podemos fazer até uma sinfonia. É sobre isso. Continue no seu propósito. Jesus Bom. foi crucificado, não foi? Uhum. Nós não vamos agradar a todos, mas seja íntegro, busque. Eu acho que a gente tem que estar nessa posição de humildade que eu comecei a nossa conversa. Não sei nada, tenho que melhorar. Eu fiz isso aqui, falei dessa forma, não ficou legal. Uhum. Vou me olhar amorosamente. Como eu gostaria que tivesse sido e como eu gostaria que fosse. Então, vou procurar, eu vou estudar, eu vou fazer a aula, eu vou me permitir passar o processo. E é garantido a nossa expansão. Uma mente que se expande nunca mais volta. Depois que você viu, não dá pra desver. Eu fui fazer um workshop do Dia das Mulheres, lá com a Lu. Ela me falou uma coisa que eu falei, né? Dá vergonha, eu não sei o quê, eu tenho meu medo, julgamento. Aí ela falou uma coisa pra mim lá que ficou bem marcado, assim, ela falou assim, Tati, as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer, tem pessoas precisando do que você tem de conteúdo, tem pessoas precisando da sua palavra. E todas as vezes que eu vou gravar um vídeo agora, eu lembro dela falando isso. Coloca ela aqui, ó, no pé do ouvido. Ela falou assim, você precisa falar, você precisa passar esse teu conhecimento para outras pessoas. Tem gente no mundo precisando disso. Fora de uma sessão com um cliente, né? Aí isso que ela colocou para mim, agora toda vez que eu vou gravar algum vídeo, parece que eu venho ela falando assim no meu ouvido, eu falo assim, realmente, se eu não falar, como que eu posso ajudar mais pessoas? E é terrível, assim, essa coisa do julgamento, né? Eu lido bastante com grupos e eu acho que isso é para qualquer lugar na vida, inclusive com quem a gente não conhece. Você tá falando com 30 que está
prestando atenção naquilo que você está comunicando, está absorvendo, está gostando, está compartilhando de informações, tem um que está te desaprovando, parece que se a vibe for essa, de ter bloqueio ou problema com julgamento, esse um supera os 30, os 50. Então é um trabalho muito interior e é isso mesmo, é se posicionar nesse lugar de entender que a sua mensagem ela é importante e tentar dar esse foda-se de presente para esse um, porque sempre haverá quem vai te criticar. Ele já tá ali posicionado. E o problema é mais dessa pessoa do que meu, né? É isso, o problema. É essa pessoa que tá com um sério problema de comunicação, eu imagino, não? Sim, olha só. Vamos agora pensar sobre esse exemplo, né? Imagina se todo mundo concordasse com a gente em tudo. Não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido. A gente não expandiria. A nossa condição relacional. Olha só, o que está por trás da pessoa que incomoda, que desafia? O não te aceito. O não te aceito. Não te valido. É isso que incomoda a gente. Como é que a gente lida com isso no curso? A gente, se tiver um espaço para pergunta, um espaço para contribuição, vai pedir. Seu fulaninho, a gente falou disso lá, né? Eu chamei ele de Carranca. Ô, senhor Carranca, eu vi que você tem um ponto de vista diferente, contribui com a gente. É isso aí. Se o que ele estiver falando for completamente inadequado, um nada a ver, que tem, né, gente? Uns nada a ver. Ele vai se envergonhar e a própria plateia vai colocar ele no lugar dele. Mas pode ser que ele tenha algo a dizer que complemente e que amplie a nossa consciência para algo. Então, quando a gente se coloca no lugar do não sei nada, eu não preciso saber tudo. Se eu não sei tudo, qualquer outra opinião, ponto de vista é um presente. Então, a gente só precisa, como orador, como quem está conduzindo, estar no controle da plateia para não perder isso. E você pode combinar com ele. Senhor Carranca, daqui a pouco eu vou abrir para você contribuir, porque eu acho que você tem algo muito importante a falar. Vou concluir essa parte, eu já dou a voz para você. Combinado? Educação. Ele vai ter que aceitar o seu combinado. Se ele continuar mal educado, as pessoas mesmo vão olhar assim para ele, tipo, se liga. Faz sentido? Acorda. Então, a gente comunica com integridade que ele pode ser diferente, que ele pode discordar. Só que, olha só, lembra que a gente começou as conversas falando do eu comigo? Uhum. Se eu não estou muito seguro comigo e eu não estou muito certificado do meu propósito, isso pode abalar. Com certeza. Então, é só sobre mim. Porque se eu não me olho amorosamente, se eu não me preparei adequadamente, se eu chegar atrasado, não me preparar para aquela apresentação, qualquer comentário vai me desconstruir, porque tá fraco. Então, se eu tiver essa certeza, estiver preparado, não é uma pessoa que tem uma opinião diferente, ou aquele perguntador, ou aquele assim, ou aquele assado, que vai me desconstruir. E tem a forma certa da gente conduzir essas pessoas que são os nossos haters. Faz parte. O nome técnico, haters. Adorei. Aprendi no YouTube. Sensacional. Agora isso que é chique ter, né? O João me mandou um recado pros haters aí. por Entendi, favor, João. põe na edição. Eu sou biscoiteiro. Mas sobre tudo isso que você está colocando, aí vem uma dúvida minha. Qual que é o maior público que procura vocês para oratória? É masculino ou é feminino? Nossa, sabe que eu comecei só com homens, né? Porque qual que é a grande diferença que eu vejo entre homens e mulheres? Quando a gente pensa de autodesenvolvimento, de foco, o homem, ele é treinado desde sempre a ter um foco. Então, quando ele descobre que ele não sabe falar, ele tem clareza, ele vai e faz. Então, assim, a maioria dos homens que percebem, encontram uma Vox, fecham o curso. E eu tinha um desafio, porque as mulheres iam... procuravam, olha, eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar ali, mas as mulheres, elas têm muita dificuldade de se priorizar, porque nós somos ensinadas a ser as serverinas, né, as que servem, então é o outro primeiro, depois você. Então isso está no nosso inconsciente coletivo. Hoje está bem equilibrado, eu tenho metade das turmas mulheres e metade das turmas homens. Por quê? Essa mistura é muito boa porque ela enriquece, mas eu tive que fazer uma força-tarefa para vender para as mulheres, porque elas demandam muito mais convencimento do que o homem, porque elas não decidem em prol de si próprias.
As mulheres têm muito mais dificuldade de se priorizar e de tomar uma decisão que os homens percebem, vai e faz. O que eu tenho que fazer? Eu vou e faço. As mulheres, elas, não, eu vou deixar para depois. E isso ainda é grande, mas hoje, 50-50. Se eu pudesse falar a quem o curso mais pode ajudar, com certeza, muitas mulheres. Porque para os homens, eles aprendem um espaço. E desde pequeno ele é incentivado. Vai, filha, arrebenta. A menina, fica quieta, menina, fecha a perna aí. Olha, em casa a gente conversa. Se comporta pra eu gostar de você, fica quietinha. Então a gente não tem a mínima ideia, nem coragem, nem vontade. Então, meu sonho, tá? É empoderar a voz das mulheres de Indaiatuba. Porque nós temos muito a falar e muito a contribuir. Com certeza. Só que qual que é o ponto? Mesmo as mulheres que têm convicção do seu propósito, precisam aprender o como falar. Porque se começa a falar, às vezes a gente fala, não, olha, mas vamos fazer o seguinte. Só responde a pergunta. Sim. Porque a gente fala, porque a gente é prolixa. Então, tem o nosso treinamento, ele vai ajudar muito a estruturar essa ideia. Tirar tudo isso que atrapalha a mensagem principal para que tenha êxito na fala. Né? E é um treinamento. Gente, a mensagem de tudo não é um dom. Não é um dom. Oi? Quando eu li isso, eu falei, não. Não! Todos nós podemos treinar a habilidade de falar bem. Sabiam disso? Isso já é disruptivo, né, gente? Sensacional. Já é disruptivo. Recentemente, eu estou trabalhando com a Tissara, que é um grupo espiritual que a gente tem lá no espaço, e a gente está trabalhando a parte dos chakras. Nós estamos num grupo de 10, 11 mulheres. Calhou de só ter mulher. Não sei porquê, mas só calhou de ter mulher. E a gente veio trabalhando esses chakras, só que eu estou trabalhando eles de uma forma com bastante profundidade. Então, cada encontro nosso é um chakra, a gente fala sobre ele, a gente medita sobre ele, faz exercícios. E algo que me chamou muito a atenção quando a gente estava falando dos chakras é o quê? Uma coisa que nós mulheres temos muito quando chega num lugar, não ser notado. Eu quero chegar num lugar, não quero nem que as pessoas percebam que eu tô lá. Nossa, eu vou chegar de mansinho para ninguém me notar lá, vou sentar e vou ficar quietinha. E aí quando a gente vai falar desses chakras, ele fala assim: "Não! Você tem que chegar e ser notada, a tua energia ela tem que fazer parte do lugar". E aí a gente vem na questão das crenças, né, de educação. Olha, seja menos espalhafatosa. Porque eu sou a espalhafatosa, né? Com um monte de coisa, de pulseira das coisas, a barulhenta. Você não pode ser barulhenta. Seja boazinha. Seja boazinha. Não corte ninguém na hora que a pessoa estiver falando. Fala baixo. Aí você fica Se não te oferecerem nada, fica não quieta. pega. Aí você fica naquela parte que você fica assim, tá todo mundo falando e você tá ali assim, ó. Esperando que alguém olhe pra você poder falar. Porque você não pode cortar as outras pessoas. Você não pode ser notada. Então, eu vejo hoje isso uma coisa extremamente... Precisa ser trabalhado na mulherada. E lá no nosso grupo, as mulheres sentiram diferença. Porque depois que a gente começou a trabalhar os chakras, ela falou assim: Tati, eu tenho vontade de chegar nos lugares e falar. Eu preciso falar. Eu falei assim, então... Fale, mas aí você tem que falar com sabedoria também. Não é simplesmente falar para jogar as coisas lá para fora. Então tem que falar com sabedoria. Então a gente está trabalhando isso. E aí é onde entra, né? Eu acho que acho não, eu tenho certeza, né? Essa parte do curso, da oratória, do saber falar. Porque a gente tem aquilo tão preso ali. Aí você vê, né? Foi um trabalho de chakras. Energia. Que a gente fez, de trazer aquilo. Aí agora a mulherada tá naquela coisa de eu preciso falar, eu preciso trazer as coisas. Que bom, mas eu né? preciso trabalhar o quê? De uma forma sábia também. Eu preciso usar essa minha força pra usar ela... Oi, eu derrubando tudo aqui. A meu favor. Só pra entender que, né? A espalhafatosa. Mas hoje eu nem fico mais vermelha se eu derrubar. Tá vendo? Tá tudo vendo? bem. Eu já ganhei. Sensacional, isso aí. E eu vejo um trabalho, né, do público feminino, das mulheres para fazer. Por quê? Aonde que eu vejo as mulheres tranquilas para falar? Numa sala de aula, com criança. Do restante, as mulheres são muito inseguras para falar. Eu participo de um grupo de mulheres, de fazer network, as coisas.
A mulherada não sabe ir lá na frente falar o nome e o que faz. Tem umas que quase infarta pra ir lá na frente falar o nome e o que faz. Não consegue. Aí você fala assim, como que essa pessoa ela vai explicar o que ela trabalha? Sim. O que ela vende? E a mulherada tá cada vez mais precisando aprender a falar sobre si. Sim. Porque elas não estão conseguindo isso. E não sei, a Luiziane ela até participou lá do grupo, ela acabou vendo bastante disso. Então, eu vejo uma necessidade muito grande das mulheres buscarem esse tipo de curso. Às vezes a gente fica muito focado de vou pegar um livro de autoconhecimento, mas o que eu vou fazer com tudo isso depois? Virar um poço de conhecimento. Não é a saída do poço. É assim. Exatamente. Se a pessoa sabe o nome, o que ela faz, e quem vai lá apresentar gagueja, quem gaguejou? Olha isso, gente. Não é muito profundo e tão, assim, óbvio. Quem que gaguejou? É porque não era ela que estava ali. Era a pessoa do padrão social, a máscara, que tá morrendo de medo, porque sabe que aquilo é um fake. Então, é muito profundo isso, sabe? A gente precisa conscientizar as pessoas que um treinamento, e é treinamento, porque é curso, a gente chama de curso, mas é um treinamento, porque a gente fala da parte mental, do compreender, mas 80% do curso é prático. É prática, prática, prática. A gente traz a vivência, a pessoa para a vivência, do aplicar. Nossa, mas naturalidade. O que isso significa para mim? Quando eu uso? Por que usar? Isso tudo a gente trabalha de uma forma muito prática. Nós ensinamos 80 técnicas com pelo menos 200 dinâmicas, vivências direcionadas para você criar caminhos neurais, trilhas neurais de aprendizado, para você ter repertório fora da escola. Então, na escola, a gente leva os alunos assim num nível de absurdo de aplicar técnica, porque fora da escola vai ser mais tranquilo e ela vai se sentir leve para aplicar aquilo, né? Então, lá a gente tem o treinamento, que é o nosso carro-chefe, que é a Academia de Oratória, onde o aluno, por 1 ano, treina. É criar músculo emocional e de conhecimento e de comportamento. 1 ano. E isso, é 9 meses, né, de curso corrido. A gente dá até 1 ano para o aluno ter acesso. A gente tem outras modalidades. Mas para as pessoas que querem ir para o outro nível, olha, eu quero ir para o outro nível porque eu tenho muita dificuldade. É comportamento. Vocês trabalham todos com terapia, né? Uhum. Psicólogo? Sim, cognitivo, comportamental. Quanto tempo a gente leva para mudar um comportamento? Na sua experiência, de campo, tá? Não de teoria, de campo. 1 comportamento. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, concorda que 9 meses para um curso de comunicação oratória tá super adequado? Uhum. Na sua opinião? Sim. Porque é comportamento. Eu estou habituado, eu tenho o comportamento de ficar quieto. Não é sobre uma pressão de falar, é sobre como é existir falando. Porque eu já sei como é existir quieto. Então, é uma proposta, uma provocação, um desafio positivo, com um pano de psicologia positiva. Nossa, e como? Não tem julgamento. O que a pessoa trouxer, compartilhar, é ovacionado. E aí, você começa a mudar a sua relação. Aplaudido, aceito, recebido. Fala, nossa, as pessoas gostam do que eu falo. Só um adendo em cima disso que você colocou, do ser ovacionado, aplaudido ali. Já parou que a gente não se acha merecedor disso? Isso. Às vezes a gente não fala se alguém aplaudir, meu Deus do céu. Vou me eu acho esconder, que esse é né? o padrão, né? Mas nessa Já nega, né? de não se achar merecedor, por exemplo, eu tinha uma cliente que a gente demorou 7 meses, por exemplo, para conseguir trabalhar e ela conseguir pedir a pizza do final de semana, escolhendo metade do sabor que ela gosta. Então, mas 7 meses. E depois, na sessão seguinte, depois de 7 meses, ela ficou tão feliz. Não tinha alguém pra aplaudir, pelo contrário. Ela tinha que enfrentar o marido e a filha, pra você ter uma ideia, porque eram sempre os sabores deles. E que o pessoal às vezes acha uma coisa tão boba, besta, simples, pra ela foi algo assim, transformador. Sim. Ela, João, você não sabe, eu consegui pegar metade de frango catupiry. Eu falei que eu queria aquele sabor aquele dia. Ela existiu. Exatamente. Mas você sabia que em casa, quando a gente tinha os telefones ainda, que você tinha que ir até ele pra atender assim, ó, quando ele tocava, o telefone tocava, a gente corria ao contrário do telefone?
Para ninguém atender? Pra ninguém atender. Na minha casa, durante muito tempo, a gente foi desse jeito. Tinha o telefone, o sonho de todo mundo era ter um telefone. Que você ia lá, pagava, entrava na fila, todas essas coisas. Instalou o bendito do telefone em casa. O telefone tocava, saía todo mundo correndo, trancava no banheiro, atende você! Atende você! Era desse jeito. Fuga. Não, mas você vê que Sim. é uma coisa que a gente vai trazendo. Com certeza. Sim. A gente vai trazendo ali. E você vai buscando na tua história essas coisas. Você vai falando assim, meu, quanta coisa. Hoje eu estar aqui, meu, foi quebrar muita coisa. Ainda tem muita coisa pra vir, muita coisa pra aprender. Mas estar aqui, falar no microfone, gente, eu travava. Mas é muito doido isso, né? Apenas deveria ser natural. Ainda mais com seu número 3. É muito louco, né? A gente se nega muito mesmo, né? Mas é porque a gente está buscando sempre a aprovação do esse é o padrão problema. social e agradar as nossas figuras de autoridade. Pai, mãe, marido, empregador. E aí que tá. Se você parte do pressuposto que você não sabe nada e ninguém sabe nada, e Isso, tudo fica suave. isso, mas aí que tá. A gente não fala disso em outro lugar, né? E as pessoas acham que a fala é só o trivial, quando a fala é a nossa forma de existir. Então, quando isso Quem eu muda, sou. muda tudo. É isso. Ter voz ativa no mundo é igual a existir. Alguém me ver, me ouvir. Mas desde pequena eu incomodo, então eu vou ficar na minha. Então é muito complexo. E por isso que tanta gente está doente. Porque está engolindo quem ela própria é e se calando. E não tem nada a ver com ser introvertido. É ser, de fato, reprimido. Nós somos reprimidos. Tem uns que lidam melhor, outros pior, porque cada ser está vivenciando a sua própria experiência. Mas aprender a falar bem, aprender a se expressar, a se comunicar, é muito urgente. E não importa o que você faça. Eu não faço nada, eu só cuido dos meus filhos. Gente, você está criando a próxima geração. Sim. Uma missão muito importante. Entenda que isso não é nada, né? E aí, Isso mas olha só, Muito. a sociedade trata as mães como um nada. Sim. Então, a gente precisa começar a se olhar. Tá bom, eu não consigo me expressar, então eu vou aprender. Não falo ainda do jeito que eu quero, então eu vou buscar. Busque conhecimento. Se você assumir que precisa de ajuda, a ajuda vai aparecer. Tem técnica, tem estratégia, é divertido, é gostoso. Você se sente humano, porque tá todo mundo ali com a mesma dificuldade. E quem nunca teve medo, vergonha, ficou Nossa, nervoso? Sim. Todos nós. Porque é o coletivo, né? A gente precisa existir e ser aceito. Aí você, no meio de pessoas que você ainda não domina o comportamento, a gente não sabe se a gente vai agradar ou não. Mas se você tem a sua missão, é a sua integridade, é a sua verdade, empodere-se da sua voz e tenha voz ativa no mundo, exista e seja muito feliz. Pessoal, tá dando nosso tempo e vamos gritar pro mundo quem somos. Vamos Livre colocar. estou. Lá. Vamos colocar aí, né, a nossa voz para ser ouvida, para as pessoas nos reconhecerem, nos respeitarem. Aí. Gratidão. Eu que Gratidão. Deixa aí pro pessoal, a gente vai colocar escrito também pro pessoal como que eles te encontram, para tirar mais dúvidas, para você tenha uma aula aberta, né, pro pessoal ir conhecer lá também. Sim, a gente oferece sempre workshops, aulas gratuitas, aulas experimentais, porque é missão empoderar e ensinar a arte de falar bem. Nosso Instagram é @vox2u.indaiatuba. Siga a gente lá. Ficamos na rua Pedro de Toledo, próximo ao Shopping Jaraguá. Super fácil de chegar. Chama a gente lá no direct e marque a sua aula experimental gratuita para ontem. Vem existir. Eu acho que essa existir. frase é importante, né? Vem Vamos. existir. Vem existir. O mundo precisa de você. Olha lá, vamos que bom. existir. Muito bom, gente. Vamos Vamos. existir. Gratidão, muito Gratidão. prazer. Gratidão. Foi ótimo. A gente vai ficando por aqui, ó. Vem existir, vem fazer sua metamorfose. Sim. Olha lá, é o É. momento da metamorfose. Um beijão pra Beijo, vocês. gente. Até o nosso próximo Tchau. encontro. Tchau, tchau.